Bom dia, graça e paz, tudo bem? 40 dias de propósitos. Chegamos ao 22º dia da nossa campanha. E hoje eu quero falar com você no tema Criado para se tornar semelhante a Cristo. Você sabia que você não é o que Deus planejou para você ser? Peraí, como assim, né? Eu não sou o que Deus queria? Mais ou menos, né? A princípio, não. Por quê? Porque o pecado habita em nós. O pecado entrou no homem. Romanos 8, 29, na tradução A Mensagem, diz assim: Deus já sabia o que estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu, desde o início, formar a vida daqueles que o amam. Presta atenção, com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Aí o texto anda um pouquinho e continua. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida nele. Em quem? Em Jesus. Ou seja, nós não somos hoje aquilo que Deus planejou, porque o pecado entrou nesse mundo e na verdade o pecado ele nos deformou, né? Ele nos estragou em certa medida. Somos um pouco do oposto daquilo que Deus planejou para nós no início de todas as coisas. Aqui em Romanos 8, 29, o texto está nos dizendo que Jesus, ele é o modelo de ser humano perfeito. Adão e Eva, antes da queda, lá no Jardim do Éden, eles eram um pouco semelhante ao que Jesus é de fato. E eles começaram a perder essa semelhança no momento que escolheram o pecado. E isso nos atingiu. É a hereditariedade do pecado. Infelizmente, o pecado ele entrou em toda a raça humana por causa de Adão e por causa também da sua esposa Eva. Mas a palavra de Deus ela nos mostra que há salvação para nós. Nós podemos ser reformados por Deus. Podemos ser consertados com Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: se tem defeito, tem conserto. E assim somos nós também. Se nós caímos no pecado de Adão, se caímos no pecado de Eva, e qualquer ser humano que estivesse no lugar de Adão e Eva cairiam também, por isso o pecado atingiu toda a humanidade, ainda assim nós temos condições ainda de nos tornarmos novamente semelhantes a Jesus. Colossenses 1,15, também a tradução A Mensagem, nos diz: olhamos para o Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Ou seja, quando eu olho para mim mesmo, eu consigo ver as minhas imperfeições nas minhas atitudes, imperfeições talvez no caráter, na moralidade, nas condutas. Ou seja, o ser humano ele é imperfeito por completo. Eu sou, você é também. Mas quando nós buscamos ser parecido com Cristo, essa obra de restauração começa e ela será completa na glória do Senhor. Na glória do Senhor seremos glorificados por Deus. E isso significa que vamos nos tornar semelhantes a Cristo novamente. Mas essa obra, essa reforma, ela começa aqui na terra. Você precisa, aqui na terra, começar a procurar parecer com Jesus. Imite Jesus. Tente fazer o que Jesus faria no seu lugar em toda e qualquer situação. Essa obra começa aqui. Seja um imitador aqui nesse mundo, aqui nesse plano. E certamente no céu nós nos tornaremos mais e mais e mais e mais semelhantes a Cristo Jesus, que é o projeto original de Deus para você e para mim. Por isso somos chamados de cristãos. Isso significa pequenos cristos e precisamos procurar, de fato, sermos pequenos cristos. Viva para se parecer com Jesus. Isso faz parte do seu propósito. Sempre que você for fazer alguma coisa, pergunte primeiro: nos meus passos, o que Jesus faria? Imite os passos de Jesus
e você começará a se tornar mais parecido com Jesus. E eu quero orar por você nessa manhã, pedindo exatamente isso. Que Deus esteja fazendo uma obra na sua vida, hoje, agora, te ajudando para você se tornar mais e mais parecido com Jesus. Deus, eu quero nesse momento colocar a vida de cada um dos seus filhos que nos acompanham aqui nessa manhã. Eu sei que é muito difícil parecer com o Senhor, lutar contra o pecado, lutar contra as imperfeições, lutar contra os ataques do inferno e do diabo, mas eu sei que o Senhor nos fortalece, o Senhor é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que nos dá força e nos dá capacidade de imitarmos a Jesus em nossa conduta de vida. Possibilite, ó Pai, em nós a força necessária, o vigor necessário, a santidade necessária para nos parecermos mais com o seu Filho Jesus. Queremos viver esse propósito para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um dia muito abençoado para você. Beijo no seu coração. Nós nos vemos amanhã em mais um dia de propósito, em nome de Jesus.